Então, vamos lá. Boa tarde a todos, meus amigos. A gente está começando a primeira reunião do ano, Grupo de Pesquisa Constitucionalização das Relações Privadas, vinculado ao SPE. Esse trabalho é um trabalho de rede de pesquisa. A gente tem aqui representantes de outros grupos, como, por exemplo, o Grupo de Direito Privado e Contemporaneidade da Universidade Federal de Alagoas. A gente tem a participação aqui do Grupo de Pesquisa do Centro de Estudos Superiores de Maceió. E temos a alegria de ter na sala o professor Marcos Catalã, cofundador da Rede Agenda de Direito Civil Constitucional, que representa todos os nossos colegas do Brasil inteiro e do exterior, que nos dão a alegria de fazer esse trabalho de pesquisa em conjunto. Para essa reunião de hoje, o nosso tema central é o tema da relação entre os códigos civis e os algoritmos. Mais precisamente, como a gente pode colocar nas nossas pesquisas as discussões sobre o futuro das relações privadas. A gente vai começar essa exposição daqui a pouco. Queria dar as boas-vindas para os colegas que estão iniciando agora o ano e que estão conhecendo a metodologia do grupo agora. A gente tem alguns estudantes de mestrado aqui na sala, a gente tem alguns professores visitantes aqui, tanto da Faculdade de Direito do Recife quanto de Alagoas. Mas a gente precisa, primeiro, discutir algumas questões administrativas. Pedi ao professor Paulo que eu fizesse essa primeira etapa da reunião, para, na sequência, ele fazer a condução dos trabalhos. Primeiro, chamar a atenção para vocês para o calendário. No nosso grupo do WhatsApp, a gente já colocou as informações dos próximos 3 encontros. A gente tem encontro hoje, a gente tem encontro no dia 16 e 17 de abril, e a gente tem encontro em maio. Mas esses encontros têm modalidades diferentes. Hoje a gente está híbrido. A gente tem colegas aqui no Espaço Memória da FDR e tem um grupo que está no WhatsApp. Em abril, o nosso encontro é presencial, e apenas presencial. A gente não vai ter condições de fazer transmissão híbrida para o encontro de abril. Se a gente está em Pernambuco, no Recife, em março, a gente vai estar em Maceió, Alagoas, em abril. No auditório e na sala do Conselho da OAB, as professoras Karine e Paula estão organizando tudo com muito carinho para que a gente possa ter, além do encontro do grupo, um evento de direito civil com a possibilidade do lançamento do livro do São Paulo, lá durante o evento. Essa é a primeira informação para vocês. E em maio, a gente continua. Mas a gente continua em maio remoto. Então, a gente vai usar os 3 modelos de encontro da gente durante esse primeiro semestre. Híbrido em março, presencial em abril, 100% remoto em maio. O motivo do encontro de maio ser remoto é que a gente vai fazer uma interação com o grupo de pesquisa da Universidade Federal do Paraná. O grupo Virada de Copérnico, hoje liderado pelo professor Eros Fortiano. Os detalhes para isso eu passo no nosso próximo encontro. E eu queria pedir para os colegas pesquisadores que estão vinculados ao CONREP, que estão vinculados à PPGD, tá? Que, por favor, atualizassem a lista dos seus orientandos de mestrado, orientandos de doutorado, orientandos de PIBIC, orientandos de iniciação científica, orientandos de monitoria, para que a gente possa formalizar a participação dessas pessoas no grupo do CNPq. Isso precisa ser feito. Eu vou pedir que até a próxima quarta-feira, por favor, me mandem mensagem no privado, o e-mail. Eu preciso do nome completo, do CPF e do curso que está sendo feito. É mestrado, é doutorado, é um aluno de graduação de iniciação científica, para que a gente possa providenciar, junto com o professor Paulo, a inclusão dessas pessoas no grupo do CNPq. Tá? Além disso, para os pesquisadores, principalmente, eu preciso saber quem se interessa em ser expositor das nossas reuniões esse ano. E aí a gente vai deixar um prazo um pouquinho maior, até a próxima sexta-feira. Você quer ser debatedor numa das nossas reuniões? Você quer sugerir um tema para ser expositor? A gente sempre prioriza os membros do grupo, principalmente aqueles que estão no gerúndio, doutorandos e mestrandos, que podem contribuir para a gente, apresentando o estágio atual das suas pesquisas, tá? E aí a gente vai esperar até a sexta-feira. Dependendo da quantidade de voluntários, eu vou sugerir ao professor Paulo a gente voluntariar umas pessoas. Daí a gente vê como é que a gente faz isso. Eu estou vendo uns alvos aqui na minha frente, professor, que podem acabar sendo os expositores nas próximas reuniões. Chamar a atenção para vocês que
Várias revistas jurídicas, aqui eu vou citar a revista Fórum de Direito Civil e a revista do IBD Civil, estão com chamadas de artigos abertos. A gente está no ciclo novo da Carta, o ciclo começou no ano passado. Quem estiver precisando publicar, quem estiver com material pronto, mas podem encaminhar para poder a gente direcionar para as revistas, tá? A gente tem pelo menos 3 editais neste momento abertos para publicação. Além disso, pessoal, começou o edital de chamada de contribuições para as 10ª jornadas de direito civil do CJF. Como sempre, a gente sempre pede que vocês pensem em proposta de enunciado. Chamando a atenção que aquele que fizer uma proposta de enunciado e a proposta for aprovada, automaticamente recebe um convite para participar das jornadas em Brasília, que vão acontecer no mês de junho. O prazo para a apresentação das propostas eu mando para vocês junto com o banner básico do grupo. Boa tarde, professora Catarina. Tá? E para terminar essa parte dos informes e passar a palavra para o professor Paulo, vocês perceberam que a gente só fixou o calendário até o mês de maio. O calendário do segundo semestre vai depender ainda das confirmações de alguns locais para a gente poder fazer reuniões presenciais. Tá? A gente vai passar isso mais para frente para vocês. Resta o último pedido. Os professores de PPG precisam indicar aos seus orientandos a atualizar a lista, precisam informar se desejam ou não serem expositores aqui, sozinhos ou com seus alunos. Mas agora tem um pedido para todo mundo do grupo. Qual é o pedido? O que é que você decidiu pesquisar esse ano? Que contribuição você pode trazer para o grupo daquilo que você está refletindo, daquilo que você está enxergando? A gente tem pessoas que pesquisam os mais variados assuntos e tem gente que pesquisa assuntos que hoje estão no destaque das discussões que a gente tem na nossa área. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou colocar um link no grupo do WhatsApp, pedindo para que você, sucintamente, estabeleça o que você pretende pesquisar durante esse ano. Isso a gente vai organizar em áreas e eixos para ver se a gente consegue, no segundo semestre, professor, que essas pessoas possam apresentar o estado da pesquisa e as contribuições em relação a isso. Tá? Então, a gente precisa estabelecer como se fosse um plano de trabalho. Além de nós irmos para as reuniões, a gente receber, ter as discussões aqui, até que cada um pode trazer para o grupo e colocar na mesa, assim, para que a gente possa pensar nos próximos projetos coletivos da gente. A gente tem no forno ainda 2 livros coletivos que foram apresentados para a editora Fórum, que devem sair ao longo deste ano, com participação de várias pessoas que estão aqui no grupo e estão no WhatsApp. Tá? No WhatsApp não, no Zoom. Mas a gente precisa planejar os próximos passos. Tá? Bom, isso encerra a parte dos informes. Tá? E qualquer dúvida, vamos para o grupo do WhatsApp. Vocês vão perceber que novas aquisições foram feitas, novas pessoas foram convidadas a participar do grupo do WhatsApp, que vai ser atualizado nos próximos dias. Mas, dito isso, professor Paulo, a palavra é toda sua, tá? Para a condução da nossa reunião. Bom, professor Marcos, hoje o objeto da nossa reunião é a interlocução entre direito e a tecnologia, especialmente a tecnologia de informação, os expositores tratarão do tema, evidentemente, pensando há alguns anos de interesse nessa discussão que está atormentando tanta gente no mundo inteiro e nos deixando em estado de perplexidade. No caso do direito civil, é importante notar que essa temática causa impacto em todos os ramos e âmbitos do direito. Por exemplo, na teoria geral do direito civil, a parte geral do direito civil, especialmente a inteligência artificial, como chama, da área de inteligência não há nada, que é como costumo dizer, e os neurocientistas têm chamado a atenção, a inteligência é um atributo animal, atributo do humano como espécie animal.
E artificial é tudo aquilo que é objeto de criação em face da natureza. E a criação é algo. Por isso que esse termo, essa expressão, é absolutamente imprópria, mas se disseminou no mundo inteiro e vamos continuar chamando, mas sempre observando essa imprecisão desses termos que estão largamente utilizados. Então, na parte geral, impacta nos direitos da personalidade, no negócio jurídico, nos ilícitos civis, nas provas, na forma e compreensão dos documentos que se aprovam, a prova do direito material, não a prova do direito processual, a prova sobre o âmbito do direito material. Nas obrigações, a parte que mais é implementada é a da responsabilidade civil. Nos contratos, como lidar com esse mundo atual em relação à oferta, à aceitação, ao consentimento, a forma que o contrato se revela, e especialmente nessa imensa dimensão da autorização das condições gerais. No que concerne às coisas, como vocês sabem, o nosso código ele trata da legislação brasileira das coisas de um modo geral. E agora despontam, com muita frequência nessas análises mais recentes, os chamados bens digitais. Tanto dizem respeito à classificação dos bens na parte geral, quanto especificamente no direito. E outro ponto importante é o direito de acesso. O direito de acesso também disputando aí para discussões e compreensão desse momento. No direito das famílias, inúmeras as possibilidades na parentalidade, na conjugalidade, nos alimentos. Muitas questões estão sendo levantadas atualmente em relação também a que concerne a alienação parental. Use o meio essa exposição narcísica afeta profundamente o que podemos entender como autolimitação do direito da personalidade. Em que ponto pode ser autolimitado? E, finalmente, nas sucessões, um tema que é recorrente é o da herança digital. Então, são tantos os aspectos que estão emergindo e lança-se a pergunta, e às vezes há uma resposta simplista de que o direito atual o sistema jurídico atual é insuficiente para dar tratamento adequado para ele. Eu tenho um pensamento diferente. Nós lidamos com o direito civil há mais de 2.000 anos, com institutos que vão se adaptando constantemente às mudanças que a sociedade enfrenta, inclusive com as evoluções que antecederam o atual, a chamada quarta revolução, como a revolução industrial, que multiplicou por completo, a revolução urbana, em apenas um século, no século XX. A humanidade deixou de ser uma sociedade rural para se transformar numa sociedade urbana. O Brasil inicia o século XX com 20% da população vivendo nos meios urbanos e termina o século XX com 80% vivendo nos meios urbanos. Isso causou uma revolução enorme nos costumes, nos hábitos, nos valores, nas atitudes e do que o direito compreendia como bens tutelados em apenas 100 anos. Então, nós estamos vivendo agora um outro processo, mas isso não é diferente dessa zona de transformação que o direito
sempre chega com soluções. Nós temos legislações mais recentes que os autores e os nossos expositores certamente vão tratar, como, por exemplo, o Estatuto Digital da Criança e Adolescente, que vai entrar em vigor agora, no próximo dia 18 de março. Né? Proximamente, nos próximos dias, ele entrará em vigor. E, portanto, há legislações mais recentes. De modo geral, o direito, na sua estrutura, o direito civil, especialmente, tem dado uma resposta e seus institutos sempre acompanham para o trato dessas questões. Passo, então, agora a palavra para o professor doutor. Nós teremos, então, o professor doutor Marcos Peral, o professor doutor Marcos Catalã e a professora doutora Fabiola Lobo, que vão, o professor Marcos, com 20 minutos, supriu os outros dois professores 15 minutos cada, e depois seguiu de debates para os que estão aqui presentes e os que estão nos participando virtualmente. Professor Marcos. Só organizar aqui o microfone. Se alguém tiver alguma dificuldade para ouvir, por favor, nos avise. O professor Gustavo está aqui secretariando a reunião e nos ajudando nessa parte tecnológica. Pois bem, pessoal, vamos começar. O que é o tema da reunião? Código Civil entre o código e os algoritmos. O professor Paulo começou aqui mostrando quantas áreas diferentes sofrem impacto da tecnologia. E vocês vejam que a escolha da palavra algoritmo para o título da reunião é para representar qualquer aspecto tecnológico. Talvez neste momento agora seja mais vistoso, seja a discussão envolvendo inteligência artificial. Mas eu estou vendo o Carlos aqui e o Manuel, que podem falar da gente sobre a tecnologia que envolve a reprodução humana, que também é um aspecto tecnológico. A gente podia falar aqui do metaverso, a gente podia falar de blockchain, a gente podia falar aqui sobre tokenização. Então, a ideia do título é chamar a atenção que a gente ainda tem um currículo nas faculdades analógico, e a nossa vida é cada vez mais digital. E isso é um grupo de pesquisa. Esse momento aqui é para a gente começar a refletir sobre como é que a gente está lidando com a tecnologia nos nossos trabalhos. Tanto no trabalho acadêmico, quanto no trabalho profissional, quanto no trabalho que a gente desenvolve no nosso cotidiano profissional. E veja, quando a gente fala sobre direito e tecnologia, eu posso separar, professor Paulo, dois grupos muito evidentes. O grupo que torce por uma ruptura, ou seja, a tecnologia vai avançar de uma forma muito rápida, vai romper paradigmas, a gente vai entrar em crise e o nosso sistema jurídico não vai dar as respostas. E tem um grupo que começa a pensar que a transformação vai acontecer, mas que ela é gradual, que não vai ter essa ruptura tão iminente dessa forma. E aí, hoje a gente tem um termo, que eu não sei se vocês já pararam para pensar no sentido, bastante utilizado, sobretudo nas mídias especializadas, que é falar de hype tecnológico. O que é que eu estou querendo falar? Estou querendo falar da diferença entre expectativa e realidade. O que a gente imaginava que ia acontecer com a inteligência artificial 2 anos atrás, o que efetivamente mudou e aconteceu, o que ainda não mudou, e essa distância entre o projetado e o que efetivamente aconteceu. Por que isso é relevante para mim? Porque se você está do lado de quem acha que vai mudar rápido demais, você vai achar que a regulação é urgente, que já está atrasada e que precisa estar concluída imediatamente. Se você acha que a transformação vai acontecer devagar, você provavelmente pode correr o risco de ser atropelado por ela e ter uma regulação tardia. Então, o que todos os países estão discutindo nesse momento não é se deve ou não regular a tecnologia, é qual é a forma de regular. E o que a maioria tem optado por fazer é fazer uma espécie de autorregulamentação regulada. Ou seja, o Estado interfere, apresenta linhas gerais, mas deixa um espaço para que a iniciativa privada possa disciplinar esse tipo de relação. Bom, outros países já estão um pouquinho melhor do que nós, porque a gente está esperando a regulação da IA desde 2022. Nós passamos o ano de 25 inteiro esperando que o Congresso disciplinasse o marco regulatório da IA, e isso não aconteceu ainda. Eu acho que a palavra-chave para a regulamentação nesse momento é flexibilidade.
a dificuldade da gente criar uma estrutura regulatória que permita que ela possa se ajustar a essas mudanças constantes. A palavra-chave para discutir inteligência artificial 2 anos atrás era assistente. A IA surgiu como um mecanismo de apoio para a gente. Mas esse ano a palavra-chave mudou. E a partir de janeiro, todo mundo se concentrou em agentes de inteligência artificial. E a grande diferença é que a IA sai do modo passivo, consultivo, para um modo que permite que ela execute as coisas automaticamente. E isso tem uma série de repercussões. E para vocês entenderem como isso é complicado, algumas das funções que a gente hoje considera corriqueiras para a IA não existiam quando, em 2021 e 2022, a Comissão de Juristas elaborou o projeto do marco regulatório da IA no Brasil. Em menos de 3 anos, a gente pode dizer que, em vários aspectos, o nosso marco regulatório já é omisso. E aqui mostra a dificuldade da gente regulamentar isso. Algumas coisas estão avançando mais devagar do que a gente imaginava. Por exemplo, havia pessoas que diziam que em 2025 advogados não teriam mais trabalho, economistas não teriam mais trabalho e seriam 100% substituídos pela inteligência artificial. A gente vê impacto no mercado de trabalho, mas não dessa magnitude. Segundo, será que você, durante a pandemia de 2020, sonhava em andar num carro automático pelas ruas do Recife? A automação dos carros existe, mas de um modo super, como é que eu vou dizer, restrito ou reduzido em relação ao que se imaginava. Muito em parte da ausência de infraestrutura de internet, de rodovias, para que a gente possa ter o desenvolvimento da automação. Mas, pessoal, havia quem apostasse em educação personalizada ou hiperpersonalizada, que cada estudante na faculdade poderia ter o seu assistente de IA e teria uma espécie de tutor com um currículo próprio que seria ajustado de acordo com a sua necessidade. Eu posso dizer que a gente está bem longe disso, pelo menos na realidade da maioria das universidades brasileiras. Se esses aspectos não avançaram tanto quanto a gente imaginava, tem coisas que, para mim, avançaram numa velocidade que eu não previ. Hoje, a produção de imagem e de texto tem a IA quase como onipresente. Sobretudo se for texto para publicidade. Se for texto para divulgação em rede social, eu arrisco dizer que pelo menos 70% do conteúdo, de alguma forma, tem a mediação de um algoritmo. Além disso, pessoal, tradução automática virou uma realidade para quase todo mundo. E a gente tem, na área da programação, uma revolução, porque os programadores não escrevem mais os códigos inteiros dos programas. Eles, basicamente, se utilizam da inteligência artificial. Isso cria uma situação interessante. O professor Gustavo vai programar um site e quem preenche o código do professor Gustavo é a IA. E quando o código fica pronto e o site coloca no ar e as pessoas começam a acessar e ele dá um erro, se eu perguntar a Gustavo, que é o pai do código, onde é que está o erro, ele não faz ideia. Porque não foi ele que construiu todas as linhas, ele não revisou o código inteiro. Ele utilizou um assistente para fazer isso. Isso tem um impacto na responsabilidade civil tremendo, porque se eu pedir para ele explicar as decisões que o sistema automatizado teve, ele não consegue explicar, porque partes do código foram produzidas por outras pessoas e são opacas, ele não tem acesso ao conteúdo disso. Mas, pessoal, acho que a gente está vivendo uma crise e talvez nem todos tenham percebido da mesma forma. Eu chamei aqui de crise de conhecimento, que é o que está acontecendo na pesquisa jurídica nas universidades. Os nossos orientandos chegam e dizem assim: posso usar IA, professor? O que é que eu posso fazer? Qual é o limite para o professor usar IA para preparar material didático para uma sala de aula? Mas se eu expandir da sala de aula, eu posso perguntar se é lícito ao médico dar o diagnóstico do seu problema de saúde utilizando a IA sem avisar você que está utilizando a inteligência artificial. Nós estamos agora no vacatio legis, na resolução do Conselho Federal de Medicina específico para médico. Mas a OAB ainda não se mexeu em relação a isso. O judiciário se mexeu, mas a resolução 615 do CNJ vai no sentido oposto do Conselho de Medicina. Enquanto os médicos passarão a ser exigido deles que eles informem aos pacientes que ferramenta de IA eles estão utilizando,
os nossos magistrados prestam conta para o tribunal, que presta conta para o CNJ, mas não se presta conta para o jurisdicionado. Porque você não sabe se aquela sentença, se aquele acordo, se aquele despacho teve ou não a utilização da inteligência artificial e como ela foi utilizada. Eu acho que a gente precisa discutir isso, os impactos dessa escolha do CNJ para o futuro, do conhecimento, da construção do conhecimento jurídico. Então, a gente tem o que não mudou, a gente tem o que mudou menos do que a gente imaginava, e a gente tem o que eu vou chamar aqui de redefinição de uma infraestrutura das relações privadas. Em que sentido? Hoje, pouco de nós escolhemos um caminho para enfrentar o trânsito sem uma recomendação de um algoritmo. Quando você utiliza uma plataforma na internet, a plataforma ela é desenhada para prever o seu comportamento. Se você comprou esse bem, você pode se interessar por esse outro. Se você gostou dessa série, você vai gostar desse filme. Se você vai comprar esse livro, outras pessoas compraram esse livro, também gostaram dessa outra obra aqui, e tal você comprar junto. E as ofertas são cada vez mais personalizadas. E a gente tem um problema, a gente não consegue escolher livremente o conteúdo que a gente quer consumir na rede social, porque nós estamos presos na bolha do perfil que o algoritmo criou para a gente. E isso vai acontecendo, muitas vezes, de um modo subliminar e invisível. Se eu fosse listar os principais pontos de preocupação que hoje eu tenho, eu ia começar falando da construção da reputação digital de cada um de nós aqui. A gente fala de intimidade, a gente fala de privacidade, mas se a gente vive uma economia de dados e as nossas informações vão circular, eu passo a me preocupar com o controle dos meus dados, com a ciência de quem está usando os meus dados, para quê e por quê. E como é que eu faço para corrigir se tiver alguma informação errada que possa me causar dano reputacional? Mas esse não é o único eixo de preocupação. Porque hoje a gente tem a IA modelando as relações familiares. Se o namoro online está em alta, as pessoas escolhem quem querem se conhecer melhor, com quem querem se relacionar, colocando o dedo para a direita ou para a esquerda. Mas acontece que o rol dos candidatos a pretendentes não é fixado por você, é fixado por um algoritmo. É quase uma curadoria do algoritmo para definir a sua próxima relação afetiva. E os critérios para isso não estão bem definidos. Sem falar que a gente tem uma série de situações envolvendo perfis falsos nessas plataformas de namoro e acaba complicando a situação. Junto com a reputação, vem um problema da nossa identidade. E aí, me permitam colocar alguns paradoxos na nossa conversa. Primeiro paradoxo. Me venderam a ideia que a IA ia me emancipar e aumentar a minha autonomia. Mas cada vez mais as minhas decisões são guiadas por sistemas de algoritmo. O banco diz que eu estou gastando demais, que eu estou gastando de menos. Quando eu vou fazer uma compra, ele tem a memória do que eu comprei da vez passada e diz assim, olha, você não colocou nessa lista, mas da outra vez você comprou esses outros itens, você não quer acrescentar na sua lista, não? E sem eu perceber, eu cada vez fico mais dependente ou melhor, cada vez eu tenho menos espaço para decidir de modo independente. A minha decisão, o exercício da minha liberdade de escolha está cada vez mais restrito. Outra situação está no campo da responsabilidade civil. Vou chamar de paradoxo da responsabilidade sem agente. Porque eu programo o meu assistente de inteligência artificial, autorizo que ele pratique atos, e se antes a gente falava de contratos paritários e contratos assimétricos na relação de consumo, a gente simplificava e dizia assim, tem contrato de um empresário em relação ao outro, tem contrato de um consumidor em relação ao empresário. Mas agora eu tenho um agente de inteligência artificial e, seguindo as orientações de alguém, pode contratar um ser humano ou pode contratar outro agente de inteligência artificial. Pessoal, eu passei a ter um intermediário entre contratante e contratado, que pode ser uma plataforma ou pode ser uma aplicação algorítmica. E sabe qual é o problema? O intermediário costuma dizer que não é responsável. No direito do consumidor, isso está virando um terror por conta dos marketplaces, que querem ter todo o lucro da publicidade, mas não querem assumir nenhuma responsabilidade
quando alguém coloca um anúncio falso, por exemplo, e causa dano às pessoas. Ainda tem um problema, porque quando a gente fala sobre as medidas de prevenir danos provocados pela tecnologia, todo mundo fala de tentar reduzir a opacidade, trabalhando com transparência e explicabilidade. Mas aí vem um programador e diz assim: eu não faço ideia como é que o algoritmo chegou àquele resultado, porque eu preparei o algoritmo, mas os dados que foram usados para treinar o algoritmo não foram selecionados por mim. E eu não sei se o problema que causou dano à pessoa foi provocado pelo código de programação que desenvolveu o algoritmo, foi provocado pela base de dados que foi utilizada para treinar aquele algoritmo, ou foi provocado pela pessoa que não soube ler o output, a resposta que o algoritmo deu antes de tomar a decisão. E a gente começa a ver uma questão onde a responsabilidade começa a se diluir na nossa dificuldade de compreender o que está acontecendo. Eu fico imaginando um juiz pedindo para uma empresa dessa multinacional entregar o código-fonte do programa, e não vai adiantar muito para ele, porque ele não vai entender lufas do que está escrito naquela linguagem técnica, e muitas vezes vai fazer remissão para outro sistema que ele não teve acesso. E a gente vai ter uma dificuldade de exigir transparência, e ainda que a gente tenha os dados, a gente não conseguir compreender que dados são esses. Mas, paradoxalmente, a gente cada vez mais confia no que os resultados que a máquina oferece para a gente. E a gente passa a ter um problema do viés tecnológico, do viés de confirmação. Se o sistema disse que aquela cor é azul, não é vermelha, deve ser azul, deve ser vermelho, porque o sistema disse. E eu passo a acreditar cegamente nas opções do sistema. Para aqueles que estão me ouvindo e são estudantes que estão começando a pesquisa do mestrado e doutorado, umas perguntinhas. Se o sistema de IA influencia nossas decisões de contratar, ainda posso falar que a nossa vontade contratual é livre? Ou a gente vai ter que redefinir essa situação? Se os algoritmos moldam as nossas preferências de consumo, será que a gente não está diante de uma nova forma de manipulação da vontade? Será que falar de erro, dolo, coação, como vício de consentimento, vai continuar sendo suficiente? Ou a gente vai ter que redefinir isso ou criar uma nova figura para lidar com os vícios de vontade? Pessoal, quem vai responder pelos danos provocados por decisão automatizada? Tem países que defendem a criação de um fundo para que todos suportem os prejuízos. Há quem trate isso no campo do consumidor como defeito do produto ou do serviço. Há quem defenda que isso deve ser tratado no campo da responsabilidade subjetiva. São todos caminhos viáveis e possíveis. E, neste momento, não há um consenso, porque a gente não tem lei estabelecida sobre o assunto. E qual será o caminho que vai ser adotado no nosso país? Pessoal, será que falar de deepfake e manutenção, ou manipulação, melhor dizendo, da nossa identidade ou reputação digital vai ser um novo tipo de violação do direito de personalidade? Ou a gente vai simplesmente esticar os conceitos que a gente já tem hoje do nome, imagem, intimidade, para poder lidar com o universo digital? Eu fiz aqui uma lista enorme de perguntas, mas eu acho que vocês entenderam um ponto. Para mim, a tecnologia não vai criar um direito civil novo, nada disso. Mas ele redefine ou exige que você ressignifique vários dos institutos que a gente talvez precisasse já ter revisitado, que a gente acabou deixando um pouquinho de lado. Aí eu vou propor para vocês agora algumas teses para poder terminar essa minha fala aqui, ouvir o professor Catalã e depois a professora Fabíola. Será que a gente vai entender que a autonomia privada necessariamente vai depender de mediação algorítmica? Ou a gente ainda vai ter um espaço livre da influência dos algoritmos e como conquistar esse espaço? Será que a pessoa que não usa o sistema algoritmo, mas foi responsável pelo design, pela arquitetura, que permitiu que aquela plataforma existisse, também deve ser solidariamente responsável pelos danos? Ou, na hora que ele coloca o produto no mercado, a gente vai usar por nossa conta e risco, e essa pessoa não deve ser responsabilizada? O argumento aqui é inovação versus responsabilização.
turma do Vale do Silício disse que, se eles forem responsabilizados, vai matar a inovação. Será que é isso que vai acontecer? Pessoal, o professor Paulo já falou desse tópico aqui. A gente tem, hoje, uma crise de identidade nas provas no processo eletrônico. Porque é difícil você separar o que é falso do que é verdadeiro. A gente vai precisar redefinir quais são os critérios de prova da gente. E se eu tiver que escolher um tópico de toda essa fala, o professor Paulo passeou por parte geral, por obrigações, por contratos, eu vou ficar na parte geral. E vou ficar na parte da identidade digital. Porque ela interfere na herança e na discussão em relação aos sucessores. Ela interfere na responsabilidade civil. E ela está interferindo decisivamente agora na necessidade da gente se preocupar com a educação de crianças e adolescentes no universo digital a partir da imposição do ECAS. Tenho certeza que eu conheço o catalão, que ele vai querer falar desse assunto e vou deixar para ele tratar desse tópico. Vou tentar respeitar o tempo e parar aqui a nossa conversa. E, para concluir, a minha pergunta é: se cada vez a gente depende mais da tecnologia, se muitas pessoas não conseguem mais trabalhar sem a mediação de um algoritmo, se muitas pessoas não conseguem decidir o que comer ou para onde ir, sem fazer a consulta ao oráculo automatizada, a minha pergunta é: o que é que vai restar de 100% humano nas nossas relações? Qual vai ser o espaço que a gente vai ter que não vai ser contaminado ou colonizado pela questão tecnológica? Há quem diga que a tecnologia mudou o jeito da gente ensinar, se relacionar, contratar, decidir, escolher. Se a tecnologia mudou todos esses aspectos, e esses aspectos definem quem nós somos nas relações sociais, como é que a gente vai separar agora essa dependência do que é essencialmente humano? Ou o que a gente vai definir como essencialmente humano? Há professores que estão preocupados com a chamada reserva de humanidade. E essas discussões vêm, sobretudo, do pessoal que estuda direito constitucional. Pessoal, o objetivo aqui não era trazer soluções nenhuma para vocês. Na primeira reunião do ano, eu espero que alguma dessas provocações inspire uma pesquisa, para que a gente possa, ao longo das próximas reuniões, continuar debatendo esses assuntos. Tá? E dentro do tempo, professor, vou devolver a palavra para a gente seguir com o trabalho. Obrigado, então, professor Marcos Zerá. E agora, ouçamos, diante disso, agradecendo a prontidão do nosso querido amigo, professor Marcos Catalã, que lá da Terra Gaúcha nos brinde aí com suas reflexões. Obrigado por sua vinda e por sua participação, professor Marcos. Professor Paulo, sou eu que agradeço a oportunidade, o saúdo querida professora Fabíola, Maria Rita, Marcos, a quem peço, por favor, que quando faltar 1 minuto do meu tempo, me avise. Marcos antecipou que eu falaria sobre o ECA digital, mas eu confesso que talvez será uma pequenina pincelada, até porque a professora Fabíola tem trabalhado a temática da proteção da infância no universo digital com maestria, e estou aqui muito mais para aprender do que para falsamente querer ensinar qualquer coisa. Eu preparei um pequenino texto, facilita que a gente se situe, tendo em consideração especialmente que nós temos aqui jovens pesquisadores e pesquisadoras, e, portanto, trazer algo que talvez não tenham visto por conta da juventude, e que pode ajudar na construção de um caminho para compreender os dilemas que nós temos hoje. Bom, parece difícil negar que as preocupações atuais envolvendo o universo algorítmico, e como o professor Paulo Lobo chamou a atenção, a mim também me parece problemático fazer alusões à inteligência artificial, porque de inteligência não tem nada, e tampouco de artificial, é uma construção, é uma ferramenta, mas de qualquer sorte, essas questões do universo algorítmico são muito mais complexas, multifacetadas, não dá para a gente usar uma única lente para entendê-los, e muito mais lesivas, ou potencialmente lesivas, que aquelas questões que causavam incômodo quando a informática gradativamente passou a fazer parte do nosso cotidiano, do nosso dia a dia. Eu volto no tempo 30, 35 anos. Quem é que se lembra das discussões, das primeiras discussões sobre a formação dos contratos eletrônicos, nas quais eu simplesmente troquei uma máquina de escrever ou uma folha de papel
por uma tela de computador. Não passava disso. Discussões sobre a infidelidade virtual que me fazem pensar no nosso amigo Inácio Carvalho Neto, não porque a praticasse, mas porque estudava a temática com maestria, ou ainda os requisitos para aceitação de documentos digitalizados, que era necessário. O professor Marcos mostrou na sua exposição, aliás, que atualmente existem angústias que há 2 ou 3 anos eram cenas em livros de ficção científica, como a transformação no campo da capacidade generativa dos algoritmos. Agora não podemos mais ignorar a fusão entre o real e o digital. Aliás, mais uma palavra para o nosso dicionário, figital. A fusão dos dois mundos. Sem um ou outro, aquela ferramenta não funciona, não é útil. Não é possível mais ignorar a fusão entre o real e o digital. É imperioso, portanto, prestar atenção aos próximos passos, às próximas decisões que vamos tomar. Também no campo normativo, nos nossos estudos, na hermenêutica a ser dada para situações contemporâneas que batem as portas do judiciário, porque essas decisões, porque essas escolhas vão provocar consequências diretas e indiretas na vida de centenas de milhões de pessoas. Um número muito alto, como diz o professor Berberi, um número muito alto para não ser considerado, em especial diante do avanço acelerado das transformações tecnológicas. Dentre os dilemas, para a gente ser bastante preciso nessa provocação, que precisam ser enfrentados pelos civilistas, pelas civilistas, a mim me angustiam. Primeiro, a aparente baixa de qualidade na tutela do direito de personalidade, intimidade, imagem, honra, identidade pessoal. Há alguns dias tive uma reunião com alguém que oferece um serviço na escola em que a pequena Ayla estuda e ouvi de alguém ligado a essa sociedade empresária que a captura de dados de voz não seria considerada a captura de um dado biométrico, de um dado sensível. Quando o ECA digital, que está na iminência de vir ao mundo, é pensado, só me vem à mente um único exemplo também que se deu nesse contexto, porque uma plataforma de leitura tinha no seu interior uma parte chamada banco ou carteira, e eram oferecidas moedas para os pequenos e as pequenas leitoras que as acumulavam para fazer uso dentro do próprio site, quando há uma restrição explícita na ECA digital a respeito desse tipo de situação. Aparentemente não haviam se dado conta desse problema. Intimamente ligado ao tema anterior da proteção de imagem e de voz, quando imagino a voz e a imagem artificialmente geradas com uma capacidade de convencimento cada vez maior, nós temos claramente que fake news seguem a se propagar através de redes sociais virtuais e não apenas delas, quase sempre sem controle, produzindo danos de distintas ordens e, no limite, a morte. Dúvidas no que toca à autoria de textos, tanto os mundanos como os científicos, na autoria de pinturas, de poesias e de músicas que já venceram concursos artísticos, e como frisado também pelo Marcos, textos construídos por estudantes e profissionais liberais, que cada vez mais confiam cegamente, por distintos motivos, naquilo que os algoritmos resolvem dizer por eles. Ignorando intencionalmente, melhor, desprezando algo que todos nós sabemos, que os algoritmos frequentemente alucinam. Me preocupa ainda o tratamento de dados pessoais. Não por falta de lei, mas por conta da baixa efetividade indicada por diversas pesquisas no que diz respeito ao respeito à lei. Também por conta de falta da devida atenção à LGPD por parte da nossa magistratura. Que, por exemplo, vai dizer que não há problema no campo civil no uso indevido de dados alheios, no tratamento não autorizado de dados alheios, por conta do baixo potencial efetivo, tantas e tantas vezes.
Como o Marcos também sugeriu quando fez a sua belíssima fala, quando trata da dificuldade que temos em escolher algumas coisas, me preocupa sobremodo a modulação de comportamento humano, por meio de dark patterns, de sludges e de dark nuds. Quanto a este tema, urge que tenhamos em mente que dados pessoais, sistemas algoritmos, inferências preditivas são alguns dos principais componentes da transformação social em curso e que parcela considerável das atividades humanas em todos os campos do saber depende do uso de tecnologias digitais, em especial da internet, tendo se tornado impossível pensar a forma de ser e viver atualmente sem a sua utilização. Só que, em paralelo, quanto mais cresce a importância nesse universo paradoxal, dados que são capturados, permitem captar ações, emoções, o corpo e a mente das pessoas, o tangível e o intangível em cada um, usando-as para direcionar condutas. Logo, algo afeta o exercício de liberdades cada vez menos livremente postas em marcha em sua gênese. Nós cada vez menos pensamos de modo diferente porque nos deixamos levar por aquilo que nos é ofertado, pela publicidade, pela televisão, por aquilo que um dia foi chamado, pelos pensadores da Escola de Frankfurt, de indústria cultural. Isso mina a cada dia a nossa humanidade. Onde iremos parar enquanto seres humanos quando pensamos cada vez menos de forma autônoma? O que será da humanidade nesse contexto? Para terminar, quando eu olho para o direito projetado, vejo que alguns desses temas poderiam ser mais bem tratados. Enquanto o legislador se preocupa em discutir o destino de milhas aéreas deixados pela pessoa falecida, de plano, deixa de observar que talvez o direito digital sequer mereça um livro, na medida em que não possui autonomia epistemológica. O digital é algo que permeia a vida. Deveria, portanto, estar espalhado por toda a codificação, e não dela seccionado com um livro específico, que não vai tratar só de questões de direito civil. Me assusta particularmente, e termino aqui, para respeitar o tempo, me assusta particularmente a regra que parece atribuir personalidade jurídica a robôs, pensada do citado livro. Alguém se atentou para a profundidade desta regra proposta? Capítulo 3º, ele trata das situações jurídicas no ambiente digital, artigo sem número, mas é o primeiro neste capítulo. Considera-se situação jurídica toda interação no ambiente digital de que resulte responsabilidade por vantagens ou desvantagens, direitos e deveres entre, inciso 3º, entidades digitais como robôs, assistentes virtuais, inteligências artificiais, sistemas automatizados e outros. Será que quem construiu o texto não se atentou para o fato de que uma situação jurídica, como ensina Luciano Penteado, consiste num feixe de relações, mas que, enfim, enquanto feixe de relações é integrado por pessoas, seja uma pessoa humana, seja um ente coletivo, termo que prefiro a pessoas jurídicas? Afinal, toda relação jurídica ou situação jurídica é constituída de pessoas. Eventualmente, aquele sujeito indeterminado, mas ainda assim, alguém que tem que ser pensado como pessoa. Então, é esse tipo de deslize que me preocupa bastante quando outras questões poderiam ter recebido melhor atenção. Depois, se puderem, agradecendo a oportunidade de trazer aqui essas parcas provocações, sugiro que assistam esse vídeo. Eu acordei hoje cedo com ele e eles me arrancaram algumas lágrimas. Obrigado, professor Paulo. Desculpe se fui enfadonho demais. Obrigado, professor Marco Capelã. E agora, em seguida, ouçamos a intervenção da professora, doutora Fabíola Lobo. Obrigada.
mas ainda reiniciar o nosso trabalho. Você acho que é um microfone, né? Viu? Uma conversa prévia entre nós. Mas eu confesso que fiquei feliz, porque nós vamos exatamente nós ficamos aqui agora. Uma triangulação bacana. Tá legal, passa um pouquinho. Antes de iniciar, eu queria agradecer licença para trazer brevemente um pequeno texto que eu achei muito interessante e eu acho muito oportuno, até a partir da provocação da crise do conhecimento da pesquisa, e que coincide também com o que eu estava tentando falar, estamos cada vez menos formados. Esse texto é de Renato de Faria, ele é um filósofo, doutor em educação e mestre em ética. E o texto é uma nova forma de crescimento. Então, vou iniciar agora. Somos atravessados pela linguagem. A emissão dos sons se transforma em palavras que são interpretadas, bem ou mal, pelos outros que comunicam conosco. Nos comunicamos por essa sonorização que identifica ou desintegra, vai formando um universo no qual nos orientamos em isso. Todas as espécies se comunicam, mas nenhuma delas o faz do jeito humano, pela linguagem simbólica. Aqui já é a primeira diferença do humano. Todo mundo se comunica. Porém, nós somos os únicos por essa linguagem simbólica. Se a linguagem é responsável por enriquecer nosso universo, nos acomodando e nos incomodando, ela também pode ser uma boa referência para o seu oposto, o empobrecimento humano. Não por culpa dela, mas por responsabilidade dos seres falantes que esquecem seu caráter humanizador. O abandono das palavras traça um horizonte bem mais crítico, uma lenta renúncia ao universo humano. Quando desistimos da linguagem, abandonamos nós mesmos. E é por isso que vivemos uma nova forma de empobrecimento. A pobreza linguística, incentivados por dispositivos e aplicação de criação de texto. Aos poucos, vamos abdicando lentamente daquilo que nos humaniza e entregando aos algoritmos não apenas a liberdade de escolha, mas a criatividade do falar, a importância do desejo e a beleza de se expressar. E para nós, na área do livro, se nós não tivermos a oralidade, que pobreza nós estaremos construindo e passando. A inteligência artificial ocupa nesse cenário um lugar amplo. Ela é ao mesmo tempo muito sofisticada da linguagem humana e possível catalisadora de seu enriquecimento. Alimentada por milhões de palavras, aprende padrões, imita estilos, recompõe sentidos. Contudo, ao oferecer respostas prontas, síntese automáticas e textos instantâneos, pode induzir a terceirização do esforço específico. Se antes a dificuldade de formular uma frase exigia silêncio e reflexão, agora basta um comando. Deslocamos para a máquina no exercício formativo do escrito. Por isso, não podemos esquecer de que o uso das palavras para o bem ou para o mal, da diplomacia e a poesia, sempre decidiu o futuro da humanidade. Caso você está terminando a tese, fruto de pesquisa,
educação, é o tecnológico, carro tecnológico, todas as parceiras. Infelizmente, nós estamos diante dessa realidade de alunos que não conseguem escrever, alunos que não conseguem se expressar. E desses alunos, a gente vê nas universidades, mas esse problema já está se verificando no ensino médio, que os alunos não estão mais com a que querem ser. As pessoas se comunicam por palavras abreviadas. VDD. Eu tive que me adaptar aqui, VD é verdade. E tantas e tantas outras. Do mais é dele. E terminei o texto, né? Quer dizer, o texto é muito mais eu destaquei apenas isso. E trago para a gente também pensar uma matéria que saiu agora, em janeiro, estudos recentes sobre a geração Z e o colapso do vocabulário. Cerca de 40% dos jovens estão perdendo habilidades fundamentais de fluência comunicativa, como a competência de interpretar textos longos. Era o que Marcos estava dizendo. Hoje a gente pega um texto de 4 páginas e tem uma tentação de olhar no plataforma. Que eu resumo, que o texto é muito longo. Não sei se vocês já observaram, agora quando a gente pega o texto, tem lá quantos minutos você vai usar ou vai gastar perder seu tempo e ler em 5 minutos. É uma total inversão do que nós aprendemos. Nós, enquanto professores, nós, enquanto pesquisadores, vocês que estão aí, Sabrina acabou de entrar no mestrado. Então, a nossa educação passou dessa fase, mas a gente tem o dever, como professor, estimular não só as crianças, porque quem trabalha aqui no fundamental nem médio, mas nós, a nossa responsabilidade enquanto professor, enquanto pesquisador. E aqui, ainda com base nessa, as tecnologias educacionais reforçam a inabilidade de uma aprendizagem paciente. Ao contrário do que muitos pensam, esse dado não aponta apenas para o declínio cognitivo, somente a vida escolar. E uma outra matéria, geração Z, é a primeira a registrar queda de QI em relação aos pais. E é interessante, a gente, quando fala em tudo isso, a gente vê um movimento, um retorno aos eventos físicos nas escolas. Esse impacto da tecnologia na educação, a Suécia, há 15 anos, ela efetivamente apostou na digitalização em massa. E, em 2023, está voltando a um caminho de livros físicos, canetas. Está surgindo uma situação muito curiosa na Suécia, desses novos alunos que nunca viram livro físico e que nunca tocaram caneta. E aqui nós temos exatamente, do mesmo jeito que ele investiu bilhões de euros para essa digitalização de massa, ela está também investindo bilhões para reintroduzir livros físicos em sala de aula. E esse retorno é exatamente em razão de constatações de vários médicos, professores, de vários profissionais que concluíram que a digitalização da sala de aula pode transformar a próxima geração em analfabetos funcionais. Ou seja, você não consegue se expressar, você não consegue compreender. Você lê, mas a sua habilidade, a sua forma de se expressar está cada vez mais curta
diante desse influxo. E curioso é que, na verdade, eles estavam imaginando que iriam tornar os alunos, no caso específico da Suécia, eles estariam justamente transformando aquelas crianças e iam desenvolver um potencial tremendo. E, no entanto, eles fizeram exatamente o contrário. Que era na leitura. Então, estudos indicaram que a leitura entre elas gera menor compreensão cognitiva em comparação ao livro físico, a saúde mental e qualidade do aprendizado. Nessa mesma linha da Suécia, nós vamos ter também a Finlândia, que também está nesse movimento de retorno ao livro físico. E a Finlândia é exatamente a grande referência mundial de qualidade de educação. Tem o relatório da Unesco de monitoramento global da educação, tecnologia na educação. Uma ferramenta a serviço de quem? Isso daí, Marcos Catalão e Marcos Errard, vocês bem colocaram. A tecnologia ela deve ser instrumento e não pode fim. A tecnologia não pode substituir. Nem deve. Ela deve ser utilizada para buscar os avanços da tecnologia. Então, nós estamos discutindo o que a inovação nos trouxe, mas nós estamos discutindo exatamente essa tecnologia enquanto ferramenta e não como uma situação de exclusão. Porque quando a gente fala em educação, no direito brasileiro, nós estamos falando do direito na Constituição, no direito na lei de defesa de base, nós estamos falando do Estatuto da Criança e do Adolescente, nós estamos falando de uma educação que é dever do Estado, o ensino fundamental, um atendimento em todos os níveis, o acesso ao ensino obrigatório e por aí vai. Então, quando a gente fala de educação, nós estamos falando também de um processo de inclusão. Então, não adianta a gente também pensar numa tecnologia em que aquela tecnologia de uma marca abraça toda a realidade, não só brasileira, mas no caso específico nossa. E só para ter a lei de defesa de base, em seu artigo 1º, quando fala de educação, diz a educação abrange os processos formativos que se desenvolvem na vida familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos sociais de organização da sociedade civil e nas manifestações culturais. Nós não estamos falando da educação apenas da educação pessoal. Nós estamos falando da educação de um cidadão pleno, com suas diversas manifestações. Na obra de Paulo Lobo, já encerrando, ele afirma o seguinte: direito das famílias. A educação deve ser cumprida pelo sentido amplo, o qual inclui a cultura e as várias dimensões em que se dá na progressiva formação do filho, enquanto estiver sob a autoridade parental dos pais. Então, por aqui eu termino com essas reflexões. Obrigada, professor Mar. Obrigada, professor Paulo. Bem, aqui, agradecendo aos 3 expositores, cada um trazendo substanciosas reflexões. Eu agora retorno a palavra para a coordenação dos trabalhos ao professor Marcos Errard, para que dê seguimento e conclusão. Obrigado, professor Paulo. As pessoas aqui presentes podem se inscrever comigo. O pessoal que está no chat, eu coloquei isso. Ele já tem 2 inscritos aqui, o professor Gustavo Andrade e a professora Elaine, tá? Então, eu vou fazer uma tentativa. Se não funcionar, eu vou... A professora Maria também, desculpe. Eu já ia escrever de ofício, nem que você não pudesse falar. Tá? E aí, a gente vai nessa sequência, Gustavo e Elaine. Agora, Gustavo, eu vou tentar fechar esse microfone que eu estou usando.
E aí você abre o microfone do seu notebook, porque aí o pessoal vai conseguir ouvir e você não vai precisar se deslocar para o lado de cada mesa. E eu vou pedir, e a gente vai usar a câmera do seu próprio aparelho. Vamos fazer essa tentativa? Então, vamos ver se o pessoal está ouvindo. Pessoal, quando o professor Gustavo começar a falar, me digam no chat se estão conseguindo ouvi-lo bem, senão a gente muda aqui a sistemática. Gustavo, com você. Olá, pessoal. Aí fica difícil. Bem, e o que é que a gente faz com o ego, Marcos? Ou não faz? Gustavo, você vai falar sobre os anunciados do IBDFAN aí, não? Estou vendo aí que Pois já há um é, anúncio aí. depois eu vou pedir a ajuda do Marcos para ele retirar esse fundo de tela que eu tentei ontem na reunião do IBDFAN e não consegui. A reunião era para outra finalidade, que não os anunciados, e eu eternamente estou com esse fundo de tela aqui. Mas queria cumprimentar todos aqui, os que estão presencialmente, os que estão online, e agradecer e, ao mesmo tempo, parabenizar os professores Marcos Errar e Catalã pelas exposições, assim como a professora Fabíola. A nossa reunião, né, o nosso grupo é um grupo de direito civil. O professor Paulo, no início, né, delimitou bastante, assim, de forma bastante clara, as questões, né, que podem ser suscitadas com relação a esse tema. E eu estou trazendo, o que eu quero trazer aqui é uma contribuição para o debate, algo rápido, mas que sempre norteou a minha mente quando a gente fala de inteligência artificial, que é a questão ética, né? E, é, e a gente parece que a gente está tendo que discutir ao mesmo tempo os bens digitais, os contratos e também a própria sobrevivência da humanidade, né? Com relação à questão da inteligência artificial. Não sei se vocês viram, mas anteontem eu vi uma reportagem sobre um embate que está tendo entre o governo dos Estados Unidos e uma empresa chamada Anthropic, né? De inteligência artificial, porque essa empresa, ela proíbe, né? Existe uma cláusula contratual que ela não fornece o acesso restrito ao governo, ao departamento de guerra, né, que antes era defesa, agora é guerra, para o uso da inteligência artificial para comandar armas, drones né, qualquer tipo de armas que possam causar danos letais. A empresa se recusou a flexibilizar essas regras, o governo, então, mandou suspender todos os contratos que tinham com ela e, ao mesmo tempo, a empresa entrou com um processo no Tribunal Federal, né, e o Pentágono classificou essa empresa como de risco nacional, né? Era uma empresa com quem ele tinha um contrato, com quem o governo tinha um contrato, para o fornecimento dessa tecnologia. Nesse processo, a empresa pede a reversão da medida, alegando, isso aqui eu achei interessante, a violação de direitos fundamentais. Recebeu apoio formal da Microsoft e, por outro lado, enquanto isso, a OpenAI, que é a empresa que criou o ChatGPT, já assinou um acordo com o governo americano para fornecer essas informações estratégicas de inteligência artificial para que a inteligência artificial possa ser utilizada para na guerra do Irã, ou seja, para operar as máquinas de guerra, os drones e etc. e tal. Então, o que eu queria trazer, o professor Paulo disse no início que a gente já tinha normas, né, que podem, de alguma forma, né, a gente fala de regulamentação, o Marcos falou de flexibilização, da necessidade de flexibilização para situações específicas, mas sempre a gente tem a ideia de que a necessidade de algumas normas gerais, né, de natureza ética, não sei como isso poderia se traduzir né, na lei, mas é importante que a gente não deixe de ter em vista a necessidade de regulamentar as situações jurídicas do dia a dia, mas também ter essa preocupação com problemas muito mais graves, como a professora Fabíola trouxe também com relação à educação e outras questões. Era isso, pessoal. Obrigado.
Professor Gustavo, obrigado pelas considerações. Vamos tentar aproveitar a mesma estrutura na sequência que a professora Helena. Só você tirar o volume. Pronto. Se puder, a professora Helena pedir carona aí no computador e falar junto com o professor Gustavo, depois eu passo a professora Maria Rita. Professora Helena. Olá, boa tarde a todos e todas presentes, seja virtualmente, seja presencialmente. Quero agradecer a todos que me antecederam. Ouvindo um pouco de tudo que foi falado aqui antes, eu me atenho mais à palavra da professora Fabíola, porque eu assisti às Olimpíadas de Inverno de Milão Cortina e me trouxe uma familiaridade muito grande à abertura dos Jogos de Inverno, porque eles fizeram o seguinte, eles tiraram a fala de uma determinada apresentadora e fizeram com que ela só falasse com gestos. A gente sabe que os italianos, eles falam normalmente com as mãos, coisa que robô nenhum poderia conseguir gesticular e falar ao mesmo tempo e dizer, significar e ser significante ao mesmo tempo, enquanto estava fazendo isso. E ela não se fazia entender, a não ser pelos italianos que conheciam aquelas expressões normais. E atribuíram a falta de comunicação ao problema da tecnologia que não estava sendo transmitido para todo mundo. Eu achei interessante, porque quando nós pensamos em tecnologia, a gente pensa muito mais em linguagem escrita, aquilo que está sendo transmitido por aquilo que a gente possa ler, aquilo que possa ser captado por aquilo que a gente ofereceu. Se nossas expressões não puderem ser vistas porque nós não soubermos nos comunicarmos, essa cultura transmitida de uma população para outra população? Se sequer a gente vai poder pronunciar ou reproduzir algo que alguém já produziu anteriormente. Então, eu temo muito mais em uma falta de informação que se vai ter, é a falta de continuidade do que nós tenhamos hoje. O que vai acontecer? Além de não sabermos mais aprender, vamos desaprender aquilo que temos. A exemplo do que aconteceu com a Suécia e com a Finlândia. Então, o meu medo não é tanto da tecnologia, o meu medo é que os gestos que nós tenhamos hoje, que são tão próprios enquanto nossos, enquanto pessoas, eles se percam por a gente só estar imaginando o que vai ser através de tela. A professora Maria Rita fala tão bem, né, nas palestras e nas falas dela, das simbologias que nós temos, né, e do que tem por trás daquela simbologia. Será que hoje a gente está criando uma linguagem informática tão diferenciada e tão apagada e tão escondida para dizer aquilo que a gente está dizendo hoje em dia, que a gente vai perder o significado do que queremos realmente dizer? Acho que o que eu estou tentando dizer é que a manifestação do pensamento vai corresponder à recepção da informação? É somente isso. E passo agora para... Quem é o próximo inscrito? Professora Maria Rita. A gente vai passar para a professora Maria Rita. O Gustavo vai fechar o aí, ótimo. É o Professora computador? Rita, você quer vir para cá? Não, o computador pode ir para aí. Ah, lá, vai. Tá? Aí a gente vai resolver isso já já. Agora, antes, deixa eu saudar os paraibanos da sala. O professor Dimitri está na sala. O professor Rodrigo Toscano, sua careca, o identifica à distância, vendo aqui na sala. Tá? Estou vendo aqui também o professor Geraldo Patrão, a professora Paula, a professora Karina, que estão na sala, a professora Patrícia também que é aqui. Tá? Eu não estou vendo todo mundo aqui, mas que bom ver os seus amigos. Estou vendo Camila, estou vendo Carla Delgado. Seja bem-vinda, Manu Remígio. A gente vai ouvir agora a professora Maria Rita, que vai usar aqui o celular e vai falar no link que está aparecendo o nome da professora Fabíola, tá bom, pessoal? Você precisa abrir o microfone e você pode falar, minha amiga. Boa tarde. Abriu, estão me escutando? Me escutam? Está ouvindo? Então, novamente, boa tarde aos amigos queridos aqui, presenciais e virtuais. Muito bom reencontrá-los. Obrigada, Marcos,
pela intervenção. Na verdade, muito mais uma notícia e uma reflexão a partir das provocações de Marcos com relação à identidade digital, com relação à autonomia, que foi a nota técnica, não é, de recomendação conjunta do Ministério Público Federal, da ANPD e da Senacom, agora em janeiro, com relação à inteligência artificial GROK, que pode trazer repercussões outras na esfera, inclusive da cobrança com relação à responsabilidade civil solidária, né, das plataformas. E duas coisas nessa nota técnica me chamaram a atenção. Uma delas, né, que de destaque, é que o conteúdo sintético que é gerado pela a inteligência artificial generativa, que se refere a pessoas naturais, identificadas ou identificáveis, deve ser considerado dado pessoal. Então, houve uma releitura no sentido de dados pessoais sensíveis da LGPD para estender a reprodução das nossas imagens, essa proteção com relação aos dados sensíveis. E a inteligência artificial GROK, né, é aquela em que ela se apropria, ou o mau uso dela, vamos dizer assim, né, pode se apropriar de fotografias e imagens ordinárias para fazer com que essas imagens adotem uma outra postura, né, que pode ser postura de nudez não autorizada, ou qualquer outra atitude, né, que não é a atitude propriamente da pessoa. E a importância, a partir daí, e algo que a gente, às vezes, se afasta um pouco, de um sistema de gestão e de governança, realmente, não é, de funcionamento dessas plataformas, porque isso se dá a partir de uma denúncia, isso se dá a partir de fiscalização, não é, desses órgãos, e a intervenção e as recomendações, né, elas vão impulsionar isso. E aí, quando o Marcos fala, né, sobre os argumentos utilizados pelas grandes plataformas com relação à paralisação de inovações, é um argumento extremamente cômodo, né? Porque eu acho que, na verdade, uma gestão, uma governança eficaz, né, pode, talvez, e jamais paralisar a inovação, mas o monopólio, né, dessa inovação, porque a França está aí, criando a sua plataforma digital para se ver independente dentro, né, do Estado francês, para que possa governar melhor, né, e que possa responsabilizar efetivamente este meio, né, para a utilização da tecnologia. Então, era só essa notícia que eu queria trazer para vocês, essa reflexão e de que forma isso pode refletir em outras situações, para além daqui a nota técnica, né, conjunta, que abre um espaço também para uma ação coletiva e massiva por parte do Ministério Público nesse sentido. Muito obrigada, era só isso. Perfeito, professora Rita. Eu acho que a gente está chegando na parte final. O professor Paulo hoje inverteu a ordem, começou fazendo a introdução da reunião. Tá? Eu só queria fazer um fechamento em relação às provocações e contribuições da professora Rita, professora Elaine, professor Gustavo. Uma atenção para vocês só para alguns marcos regulatórios. A internet comercial no Brasil começa em 95. Mas a gente só vem ter a primeira lei para tratar de tecnologia em 2012. Aí vem o Marco Civil da internet, que vai se preocupar com a neutralidade da rede, vai se preocupar com a responsabilidade das plataformas. Mas não dá para a gente estudar o Marco Civil sem a decisão do Tribunal Federal do final do ano passado, do tema 783. Só que, pessoal, o acórdão desse julgado passa de 1000 páginas. É um desafio só para você compreender o que foi levado em consideração para você entender. A emenda tem quase 5 folhas. A emenda. Tá? A gente sai em 2012 e a gente espera até 2018 para ter a LGPD. Mas o que a gente comemora dizendo LGPD é só metade da LGPD. Porque a LGPD criminal continua esperando no Congresso. Até hoje a gente não tem notícia. E no futuro próximo a gente vai ter as discussões na esfera criminal. Mas a LGPD de 2018 só entra em vigor plenamente em 2021. E há menos de 15 dias, finalmente a ANPD deixou de ser a autoridade vinculada à Secretaria da Casa Civil da Presidência para virar agência reguladora.
seja, 26. Agora ela vai ter o status da INS, da Anvisa e tantas outras agências. E sabe por que ela recebeu esse status agora? Porque se não bastasse ela regulamentar, ter que regulamentar a LGPD, tarefa que não está concluída, está longe de ser concluída, ela passou a agregar a responsabilidade de fiscalizar a implementação do ECA digital. E aí, se a carga de trabalho já estava grande, basicamente eu dobrar a carga de trabalho e eu não vejo infraestrutura disponível com espaço de tempo para isso. De 2018 para cá, a gente teve alterações pontuais sobre cyberbullying do Código Penal. E durante o auge da pandemia, o governo editou uma norma extremamente necessária, que regula assinaturas eletrônicas. Mas assinaturas eletrônicas nas relações do particular com o Estado. Apesar da norma dizer expressamente que não regula as assinaturas entre particulares, na ausência de qualquer coisa que possa ajudar a disciplinar o uso de assinaturas eletrônicas particulares, ela acaba sendo utilizada. Aí eu saio de 2012 para 2018 para a semana que vem, 2026, que é o ECA digital. Mas, meus amigos, o que é que tem na agenda para esse ano? E aqui, convidando, o professor Catalã me permita uma sugestão para quem quiser aprofundar esses temas. A gente disponibilizou um podcast semana passada sobre a agenda da inteligência artificial para esse ano. Porque esse ano a gente vai ter IA e eleições. A gente vai ter, quem está vendo a IA na guerra. E o Gustavo, quando mencionou a questão da Anthropic, eu queria ter enfatizado, Gustavo, que as empresas de inteligência artificial, nas suas diretrizes de governança, diziam que na sua missão não permitiriam a utilização de seus modelos de linguagem para fins bélicos. E virou uma corrida para ver quem é que vai ser o fornecedor do Pentágono, do Departamento de Guerra, justamente para essa finalidade. A gente teve, 10 dias atrás, a TST atualizando as regras de uso de inteligência artificial e de criação de conteúdo sintético para as eleições. Diferente da inteligência artificial para as relações gerais, para as eleições a gente tem normas. Não sei se ela vai ser efetiva, se a fiscalização vai atender o que a gente precisa. A ver, já que o outubro está chegando. Mas, pessoal, no Congresso Nacional, a gente tem 3 diplomas específicos. Eu já falei nisso, da LGPD penal. A gente tem o marco regulatório da IA, que era a prioridade do ano legislativo de 25. Parece que as prioridades foram outras. Ele voltou a ser prioridade no ano legislativo de 26. Vamos ver se a gente vai ter algum avanço em relação a isso. Mas eu quero citar uma norma cara à professora Maria Rita, que é a discussão sobre os neurodireitos, que aparece em projetos de lei avulsos, mas que aparece em alguma medida incluídas no projeto de atualização do Código Civil. E aí, o que é que nos resta para esse ano? Ou a gente se concentra no direito posto e pensa em como é que a gente vai ressignificar ele para trabalhar com tecnologia, ou a gente se concentra nos projetos que estão vindo. Só que eu estou vendo gente cruzando os braços dizendo assim, vamos esperar a legislação que está vindo, porque aí ela vai resolver todos os problemas. Eu tentei mostrar para vocês que o projeto da inteligência artificial já está defasado e o projeto do Código Civil tem. Porque as referências da IA foram construídas para os primeiros modelos de inteligência artificial e não para os modelos atuais. Então, ou a gente fica tentando sempre correr atrás da tecnologia, ou a gente pensa em linhas gerais. Mas, professor Paulo, veja que situação interessante. A gente tem 3 propostas legislativas no mundo. Primeira proposta, a proposta norte-americana. Não precisa fazer nada. O mercado vai se autorregular. Tentar regulamentar é assassinar a inovação. O governo não se meter vai piorar a situação. Segunda proposta, paradoxalmente, o modelo chinês, onde é o país hoje mais regulamentado em matéria de tecnologia. E a tecnologia está sendo regulamentada como uma forma de estimular o movimento da inovação, porque você tem bases seguras para poder progredir, porque você tem um marco legislativo claro, o que você pode fazer e o que você não pode fazer. Por exemplo, a gente tem regras chinesas específicas que garantem que qualquer conteúdo
sintético vai ter um selo, vai ter um label avisando as pessoas que aquele conteúdo foi criado artificialmente. A gente não tem nada nem parecido com isso na legislação comum, mas tem na legislação eleitoral, na resolução que foi criada pelo TST. Mas de onde é que o Brasil se inspira? Não dá para olhar para o modelo americano, porque o que a gente tem são leis estaduais esparsas, por exemplo, na Califórnia. Não dá para olhar para o modelo chinês, porque o modelo é muito diferente do nosso. A gente tem buscado o modelo europeu. A gente tem se baseado no LGPD, no GPDR, a gente tem baseado nosso projeto de inteligência artificial no AI Act. O nosso ECA digital é perfeitamente inspirado na norma do Reino Unido de proteção à criança e adolescente. Mas eu queria que vocês me dissessem qual é a grande plataforma de inteligência artificial ou a grande empresa de tecnologia que está ambientada na Europa. A resposta é nenhuma. Elas estão em outros lugares do mundo. E a Europa hoje discute a perda do protagonismo dela em relação a essas questões de tecnologia, já que o universo da tecnologia não ocorre na Europa. Mas as normas europeias, sim, são vistas, sobretudo por quem está do lado de cá do Atlântico, na América do Norte, como os principais entraves para o desenvolvimento da inteligência artificial. Então, ao mesmo tempo que a gente está preocupado com as questões internas, ao redor do mundo a gente tem um problema de discussão de modelo regulatório. A que lado a gente vai caminhar, a que lado a gente vai seguir. Então, a gente busca inspiração na lei na Europa, mas sofre influência das principais empresas americanas, que defendem um modelo regulatório que é o oposto do que a gente está discutindo nas nossas aulas. Então, a gente tem uma questão de mercado, de economia, e não pode ficar ao largo dos nossos trabalhos, que a gente precisa pensar em relação a isso. Quando a professora Rita falou de identidade digital, e já prometendo que vou terminar, para não cansar vocês, eu queria deixar uma provocação. Os nossos avatares precisam corresponder a quem nós somos. Questões que envolvem orientação e redesignação sexual precisam corresponder. Será que alguém biologicamente homem pode ter um avatar feminino? E essas questões ganham outros contornos, porque em cada plataforma eu posso ter um avatar diferente. E a tecnologia me permite hoje múltiplas identidades. E, pessoal, a partir da semana que vem, vai vir o primeiro problema em relação à identidade digital. Parece uma coisa singela. Verificação de dados. A Verilda entra no restaurante e pede uma taça de vinho e pede para ver a identidade dela, porque dizem que ela não tem dados suficientes para beber. Certo? Eu acho que bêbado estava o garçom que perguntou isso a ela, mas deixa isso quieto para lá. Só para provocar você, filho. Seja bem-vindo. Mas deixa eu colocar uma coisa para você. Até essa semana, uma criança entra numa plataforma apenas autodeclarando a sua idade. A partir de terça-feira que vem, isso não vai ser possível. Mas qual vai ser o mecanismo de verificação de idade? E aí, a solução parece que não é pacífica. Algumas empresas dizem assim, basta escanear um documento oficial e mandar para mim. Bom, eu vou escanear o documento de um amigo. Ou eu vou falsificar o documento do amigo e vou mandar. E se eu tiver de boa fé e mandar o documento certo, quem vai garantir a integridade e a proteção dos dados que estão naquele documento, professora Rita? Porque naquele documento não tem apenas a informação da idade. Tem uma série de outros dados que não são necessários para a verificação da idade. Imagine a tentação de um banco de dados com milhares de documentos pessoais para você poder entrar na plataforma de jogos ou na plataforma de conteúdo adulto. Outra possibilidade, pessoal, é você usar os bancos e os meios de pagamento. E se o banco atesta que você tem condições de ter a conta, significa que provavelmente você atingiu a maioridade naquele país que você pode acessar aquele documento. Mas já que o ECA o ECA digital que criou essa limitação foi inspirado no modelo inglês, deixa eu contar uma história para vocês. A situação é a seguinte: na semana que a lei inglesa entrou em vigor, os sites de conteúdo adulto tiveram uma redução de movimentação de quase 70%. E você diz assim, meu Deus do céu, só quem acessa o site de conteúdo adulto são pessoas que não são adultas? Não. É porque muitos adultos simplesmente não queriam deixar o documento de identidade digitalizado e registrado naquele conteúdo. Ou vincular a sua identidade àquele tipo de serviço na internet.
Mas se os sites formais de conteúdo adulto regulamentados na Inglaterra não tiveram uma queda de acesso, aumentou o acesso a duas coisas. Primeiro, aumento aplicativos de VPN em loja das empresas. Ou seja, eu vou mascarar o lugar que eu estou, porque se a empresa detectar que eu estou acessando do Brasil, do país, ela não vai exigir a documentação, porque o raciocínio é que a lei inglesa só se aplicar para quem está em solo inglês. Então, se você quiser acessar aquele conteúdo de outro lugar, você está liberado de provar sua identidade. Será que faz sentido uma empresa inglesa decidir que vai exigir identidade para alguns e não vai exigir para outras, no contexto muito globalizado da gente? Mas segundo item que teve impacto. Se o site em inglês caiu o acesso, os sites de conteúdo adulto em outros países explodiram de acesso. Porque eles não estão sujeitos à norma específica inglesa que exigia a verificação de idade. Então, veja, nós estamos discutindo os problemas que significa não ter a regulação. Mas onde tentaram fazer a regulação trouxe outro desafio. Um desafio de efetividade. E essa adaptabilidade que a gente vai precisar ter para ter uma resposta para o sistema precisa nos preocupar nos nossos objetos de pesquisa. Eu acho, professor Paulo, que não foi a primeira vez que o Cientês tratou de tecnologia, mas não foi a última. A gente vai ter outros desdobramentos em relação a isso. Mas aqui, agradecendo a participação do pessoal que estava online, do pessoal que está aqui presencial, a gente encerra a parte formal da nossa reunião. Vou pedir ao professor Gustavo que encerre a gravação, convidando o pessoal que nos assistiu até aqui para assistir às reuniões anteriores que estão disponibilizadas no canal e participar dos nossos próximos encontros virtuais. A gente segue aqui presencialmente na sala para as últimas deliberações do nosso encontro. Até breve, pessoal. Até a próxima.